Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master's Talk, nosso cantinho aqui para falar sobre saúde e principalmente para falar sobre procedimentos do dia a dia. O que a gente quer trazer é sempre informação de qualidade e hoje eu já adianto que a gente vai fazer o nosso Perguntas e Respostas parte 2. Você que tá ligadinho aqui já sabe de quem eu tô falando, né? Quem é a nossa convidada? Vamos rodar a vinheta e eu acabo de revelar daqui a pouquinho. Pois é, estamos de volta e mais uma vez com a gente, doutora Flávia Cury, porque a gente fez o parte 1 e sobraram muitas questões, muitas dúvidas, então a gente já resolveu emendar o parte 2 aqui justamente para poder responder essas dúvidas e ficar ainda mais pertinho de quem está assistindo a gente, né, doutora? Exatamente, vamos lá, são muitas perguntas muita aí coisa. Pra gente responder, né, E é João? bacana porque além das perguntas a gente consegue falar um pouquinho mais sobre o universo de cada dúvida, o que eu acho que aproxima bastante quem está assistindo a gente, que a gente faz para eles, né? Sem dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que o dia a dia é muito corrido, a agenda é muito corrida, mas estar aqui com a gente, pra gente é um prazer imenso. Eu que agradeço. Vamos lá para a primeira pergunta que o pessoal enviou aqui. A galera tá enviando, só para vocês entenderem, nas nossas redes sociais, tá? Eu sempre peço para vocês seguirem a gente aqui no canal do YouTube, mas não deixem de seguir a gente também nas redes sociais, tanto nas nossas quanto nas redes sociais dos nossos especialistas, do nosso time, que lá também podem surgir muitas dúvidas no dia a dia. Eles também fazem questão de trazer muito conteúdo, muita coisa bacana. Então, acompanhando lá, você fica bem informado. Se restou alguma dúvida, manda lá, manda aqui, que a gente vai dar um jeito de chegar até você para tirar essas dúvidas, tá? Pedir para o Luan, nosso editor, já colocar aqui o Instagram da doutora Flávia Cury, que é muito bacana o pessoal poder acompanhar, tirar as dúvidas e também sugerir perguntas aqui pra gente. Vamos lá pro prático? O pessoal quer saber em casa que são essas dúvidas, doutora? Vamos às respostas. Vamos lá. Posso fazer preenchimento na olheira e colocar fios na mesma região? A gente fala daquele fio de sustentação, né? E do preenchimento. Vamos explicar de uma forma simples e rápida qual é a diferença de um para o outro, antes de falar se pode fazer os dois juntos? Perfeito. Então, aí, preenchimento na olheira é um procedimento muito realizado, né, muito comum que a gente faz, principalmente para o caso das olheiras profundas. Então, quando a gente tem um desnível entre a região malar e a região da área dos olhos, das pálpebras, a gente tem indicação de fazer o preenchimento de olheiras, né, que é o preenchimento com ácido hialurônico que a gente coloca aí embaixo da pele, que é o único tratamento para as olheiras profundas que a gente tem, né? E doutora, a gente está falando desse preenchimento e são várias estratégias, né? Porque eu inclusive estava aqui antes de começar, antes de entrar aqui para fazer o podcast, a gente fica batendo um papo, né? E aí a gente, claro, vai perguntando as coisas do dia a dia e eu tenho olheira, já fiz preenchimento, enfim. Essa questão da estratégia que é utilizada, se ela é mais funda, a gente preenche. Se ela é mais saltada, muitas vezes preenche embaixo dela, ou seja, são vários tipos de estratégias que dá para usar ali para poder melhorar essa região dos olhos. Exatamente, daí vai depender das técnicas que a gente vai utilizar, né, João? Então, quando a gente quer um preenchimento um pouco mais profundo para dar suporte para essa região, se a gente quer preenchimento de linhas finas, então o ácido hialurônico ele é bem versátil e a gente pode usar para várias situações aí, né? Então, por isso que é importante o domínio aí da anatomia para conseguir fazer o melhor pelo paciente. Aí a seguidora perguntou aqui sobre o fio de sustentação. O que seria esse fio? Ele é colocado embaixo da pele? É um fiozinho mesmo? Como que é? Então, na verdade, o que ela pergunta são os fios de PDO. Os fios de PDO, existem os de sustentação, que são fios de tração, que a gente tem, que ele é um fio, nada mais é que um fio com garras ao longo desse fio para a gente fazer essa sustentação na pele, tá? Mas na área dos olhos, especificamente, a gente não utiliza isso, porque a gente não quer fazer tração de nada. A gente só quer estimular o colágeno. Então, além dos fios com garras, que são os fios de tração, a gente tem os fios lisos, que nós chamamos, que são apenas fios para estímulo de colágeno. Então, como a gente falou aqui dos bioestimuladores de colágeno injetáveis, a gente não pode colocar eles na área dos olhos. Então, a gente ficou sem um tipo de estímulo de colágeno aí para a região da área dos olhos. E aí surgiram esses fios lisos. Então, nada mais são do que fios, como fios de cabelos mesmo, que a gente coloca embaixo da pele para estimular o colágeno. Então, às vezes as pessoas ficam perguntando, vai puxar aqui a minha
Pálpebra, não puxa nada, a gente só coloca para estimular o colágeno ali. E ele pode sim, sem problema nenhum, ser realizado até de repente no mesmo dia aí. Então o paciente quer fazer o preenchimento, então a finalidade é preencher olheiras fundas e quer tratar a flacidez com os fios de PDO lisos, a gente pode aplicar os dois sem problema nenhum. A gente fala muito em relação a essas técnicas que são colocadas umas unidas às outras, né? Associação às outras e traz um resultado bacana, né? Porque você coloca duas técnicas numa situação só. Exatamente. Então, por exemplo, a área dos olhos, que a gente tem várias queixas, cada queixa a gente trata de uma forma. Então, por exemplo, a profundidade a gente vai tratar com o preenchedor. A flacidez a gente vai tratar aí com os fios, é uma alternativa. As linhas marcadas a gente pode tratar com lasers. Bolsas de gordura a gente pode tratar com os esvaziadores de gordura. Isso é muito interessante e é uma novidade, né? Esses esvaziadores de gordura. Como que eles funcionam? Eles funcionam para a área dos olhos. Muita gente tem gordura na papada, né? E não quer fazer a lipo porque é muito mais invasivo. Sim. Às vezes tem medo e tal. Ele também pode ser usado aqui? Também pode ser usado. Na verdade, a gente pode utilizar em qualquer região que tenha gordura, né? E aí a gente tem os esvaziadores sintéticos e tem os esvaziadores botânicos. O que muda aí são as substâncias a serem utilizadas. Os sintéticos a gente acaba usando mais para regiões corporais. Então, papada e qualquer área do corpo, a gente utiliza os sintéticos. E os botânicos a gente utiliza mais em regiões da face. O que ele faz ali? Ele meio que derrete a gordura, é isso que é a Exatamente. função? No caso dos botânicos, ele faz uma lipólise e ele faz uma drenagem dessa região, né? Então ele consegue drenar toda essa região e liberar essa gordura que a gente tem ali acumulada, né? E os esvaziadores sintéticos também é a mesma forma. Eles são um pouco, a gente chama eles de sintéticos porque eles são um pouco mais, não gosto nem de usar a palavra agressivo, mas eles são mais fortes, vamos dizer assim, então acaba provocando mais edema, mais dor, diferente dos que a gente utiliza no rosto. No rosto não tem nenhum tipo de dor, nem edema, nem incômodo, e é o bem rosto tranquilo. tende a ser muito mais sensível, né? A pessoa sente muito mais dor. A gente estava falando do linear da dor, isso no nosso podcast na parte 1, né? E aí não dá para saber, cada um é de um jeito. Então, quanto menos dor e mais eficiência a gente tiver, melhor. Com certeza. Você falou do fio de tração, me chamou muito a atenção. Você falou que tem pequenas garrinhas, né? E aí ele também é consumido pela pele, igual o fio o bioestimulador, que ele vai derretendo aos pouquinhos, né? Esse com garrinha também acontece a mesma coisa? A mesma coisa. Eles sofrem hidrólise, que a gente chama, que é a quebra aí por conta por ser uma substância biocompatível, e aí ele estando ali embaixo da pele, ele vai quebrando, ele vai se desfazendo esse fio, e aí ele vai sendo reabsorvido. Gente, a tecnologia é incrível, né? De pensar que a gente consegue colocar algo ali que segura, que traciona, e com o longo do tempo ele é absorvido pelo corpo sem trazer nenhum dano, né? É muito legal, né? Muito. E a duração deles? A gente fala muito da duração da toxina botulínica, a gente já falou aqui várias vezes, a duração também do preenchedor, que é um pouquinho mais tempo do que a toxina botulínica, e desses fios, como que funciona? Os fios, geralmente, a gente orienta os pacientes a fazerem uma vez ao ano, tá? A gente sabe que a hidrólise, ela é mais cedo, mais precoce, mas ele fica ainda tendo esse estímulo do colágeno na pele. Então, a gente orienta os pacientes a repetirem os procedimentos uma vez ao ano, nesse caso. Esse de tração, ele também é um bioestimulador ou não? Ele funciona só... ele funciona com as duas funções. As duas funções. Bioestimula Além de tracionar, e traciona. Ele ainda estimula o colágeno. Gente do céu. Não, é muito legal. Quando a gente fala em medicina, quando a gente fala em tecnologia, como evoluiu ao longo do tempo, demais. assim, né? Esses últimos 10 anos foi incrível, assim. Vamos para mais perguntas aqui, que tem muitas. Posso fazer preenchimento na olheira e colocar fio na mesma região? Foi a última que a gente perguntou agora. Próxima. Por que quando tomamos anticoncepcional, as espinhas somem e quando paramos, elas voltam? A gente falou também em relação à época da TPM, né? Da mulher, tem essa questão hormonal. Isso. O anticoncepcional está muito ligado com essa questão hormonal, né? Segue mais ou menos o mesmo fluxo? O anticoncepcional, ele tem dois tipos, basicamente, né? Aqueles que são combinados, então que tem a progesterona e o estrógeno, e tem aqueles que são a mini pílula, que a gente chama que é basicamente a progesterona. Então, provavelmente, essa pessoa que perguntou está se referindo ao combinado, que é o que tem estrógeno, que é o que melhora a pele. Por isso que ela perguntou que quando para aí, por que acontece de piorar, né? Então, o fato da gente estar ingerindo um estrógeno, uma substância sintética ali, né, faz com que a nossa pele
por você ter altos níveis ali, receptores do hormônio estrógeno, faça com que a pele fique mais bonita, o cabelo fique mais viçoso, mais cheio, que ele caia menos. Então, tudo que o hormônio feminino ali, o estrógeno, proporciona para nossa pele, né? E você fica tomando ali constantemente. Então, a pele tende a melhorar, o cabelo tende a melhorar. Isso se for essa pílula combinada, tá? E também, se no caso da progesterona, for uma progesterona antiandrogênica, que a gente chama, porque tem vários tipos de progesterona também. Então, algumas que são antiandrogênicas, elas acabam tendo uma ação mais diurética, uma ação de melhora também do cabelo, da pele. Então, tudo isso influencia, porque existem vários tipos de anticoncepcional, né? Mas, na maioria deles, de fato, existe essa melhora. E aí, quando você pausa, até teu organismo entrar em equilíbrio, novamente ainda acontece uma adaptação da pele, né? Por isso que muitos pacientes relatam que depois de 3, 4 meses começa a ficar mais oleosa, acaba tendo mais espinhas, então a tua pele vai se readaptando ao que era o teu ciclo normal e até ela ajustar e aí voltar a ser como era antes. Então, se você tinha aí uma pele mais oleosa, se você tinha muitas espinhas, tendência a acne, você vai voltar com esse mesmo, por esse mesmo caminho, né? Agora, se você já tinha uma pele mais seca, a tendência é ela se manter, mas existe de fato um período em que nessa fase de adaptação tem uma piora da pele por conta da suspensão desse estrógeno que o paciente fazia uso. Por isso que é tão importante acompanhar com a dermatologista, né? Porque quando você faz uma consulta uma vez só e some, a vida vai mudando, as fases vão mudando e a pele vai mudando. Quando você faz um acompanhamento com uma certa rotina, uma certa frequência, provavelmente isso no consultório vai ser dito, né? Eu percebo isso, mas depois numa fase ela fica ruim. Poxa, já dá para unir ali algum tipo de tratamento, ajustar o skincare, enfim, para cada fase da vida, a hora que ela termina ali o anticoncepcional, para não sentir essas mudanças bruscas, né? Exatamente. Bacana. Vamos para mais uma aqui, ó. Doutora, por que muitos dermatologistas... Tá meio confusa, mas a gente vai traduzir. Por que muitos dermatologistas dizem que melasma não acaba as manchas? Acho que ela quis dizer por que eles dizem que não tem cura ou não some direto. A gente falou sobre melasma no outro, mas essa pergunta eu achei interessante a gente refazer. Realmente não tem cura, só melhora? Como que é? Na verdade a gente fala porque uma vez que você tem aquelas manchas, você pode até ficar livre delas, se você tratá-las, mas qualquer exposição solar que você tiver novamente, você vai reacender essas manchas. Por isso que a gente fala que não tem cura, entendeu? Você não pode, por exemplo, se você tem melasma, você tratou, você se expor novamente, vai aparecer esse melasma de novo, infelizmente. Então, é o que a gente diz que não tem cura. O melhor dos mundos seria você trata e você volta a se expor ao sol e não aparece mais. Seria muito bom, isso seria a cura. Mas isso não acontece. Então, de fato, melasma não tem cura, mas tem tratamento. Mas, infelizmente, os pacientes querem tratar e se expor ao sol. Não tem e como, aí, né? Isso é não incompatível. Tem como. É incompatível. E o que vai acontecer é a volta das manchas. Volta das manchas. E aí tem que voltar a tratar novamente. Exatamente. Parar aquela... E existe uma manutenção, por exemplo, a pessoa que tem melasma, ela hoje está com as manchas controladas e tal. Ela precisa fazer uma manutenção para essa mancha não voltar também? Sem dúvida, porque senão, principalmente aí o fotoproteção solar, mas existem alguns cremes para você utilizar no seu dia a dia para você evitar aí o reaparecimento, né? Lembrando que não é só a exposição solar que pioram as manchas, o próprio estresse podem piorá-las. Então, você pode estar fazendo aí tudo bonitinho, se protegendo, não se expondo ao sol, mas um período de estresse, um pico de estresse que você venha a ter, você pode piorar. Se você não estiver tratando, não estiver cuidando, isso pode voltar a aparecer. É multifatorial que a gente fala, né? Então precisa estar atento em relação à vida, né? Qualidade de vida, acho que esse é... E aí o paciente tem que fazer escolhas, né? Muitas vezes ele não quer ter melasma, mas quer tomar sol. São coisas que não combinam, né? É igual você ser diabético e querer comer doce todo dia, não vai dar certo, né? Você não vai conseguir cuidar do seu diabetes dessa forma. Então, você precisa ter essa consciência. Vou entrar numa questão polêmica, mas acho que a gente pode... Que me veio à cabeça agora. A pessoa, às vezes, ela quer se expor ao sol por conta da vitamina D e também acho que da pele bronzeada e tal, nessa questão. Sim. Aí a gente fala muito do bronzeamento artificial. Sei que é uma...
já existem muitas pessoas que dizem que não é bom, que pode dar câncer, outras que existem formas diferentes de fazer esse bronzeamento. Quem tem melasma pode fazer o bronzeamento artificial ou esse tipo de estimulação da pele vai piorar o melasma? Ninguém deveria fazer bronzeamento artificial. Ele não é indicado mesmo. Não nem mesmo. Aquele que pinta o corpo e tal. Não, o autobronzeador não tem problema algum. São coisas diferentes. Os pacientes com melasma, eu aconselho, se você quer ficar bronzeado, utilize o autobronzeador. Esse não tem problema nenhum em riscos de cânceres, nada disso. Mas o bronzeamento artificial, aquelas câmeras de radiação ultravioleta que deita na luz. É assustador por natureza quando a gente olha aqui, né? A pessoa dentro daquele negócio, para quem tem claustrofobia, então não dá. Realmente, mas fica muito bom, resultado muito rápido, né? Mas os riscos são muito grandes, né? E não tem liberação para realizar esse tipo, hoje em dia é proibido, né? Então, não aconselhamos. Já que a gente entrou nesse assunto, o que acontece ali? É uma exposição à radiação muito forte? Aquela luz emite uma grande quantidade de radiação num curto período de tempo. Exatamente. E numa distância muito pequena. E imagina você não tem proteção nenhuma, né? A radiação UV, UVA, UVB ali intensa. Então imagina que você faz em 1 hora, você consegue um bronzeado que você conseguiria ali, sei lá, 15 dias se expondo ao sol. Então uma agressão muito intensa no curto período de tempo mesmo. Então é muito danoso para a pele, tem que tomar muito cuidado. Nesse outro caso que a gente falou do autobronzeamento, é aquele que a gente vai na clínica e o pessoal joga um jatozinho como se estivesse pintando a gente, ou tem alguma que a pessoa consegue passar um creme, alguma coisa que... Tem cremes também, tem géis que as pessoas podem aplicar, tem o próprio spray, né? Tem várias formas de utilizar o autobronzeador. Esses são mais seguros. São seguros, são totalmente seguros, porque é como se fossem tintas, né? Que você pinta mesmo a pele do paciente. Poxa, que bacana. Então a gente tem uma saída, né? Não precisa se submeter a algo tão perigoso que você pode acabar no dia a dia aí adquirindo uma doença. Pelo amor de Deus. Câncer de pele, né? Muito arriscado. Consciência acima de tudo, né? Porque a pessoa vai lá, passa o protetor, faz tudo direitinho, deita numa cama dessa, foi tudo nada. Por água abaixo. Sim. Bom, uma outra pergunta que veio por aqui é sobre o Roacutan, que é um medicamento que a gente sabe que é muito utilizado no dia a dia e muitas pessoas falam da melhora da pele, né? Então, sim, ali melhora a questão da oleosidade, melhora a questão das acnes, é muito interessante. E é um medicamento que muita gente fala no dia a dia sobre ele, né? Ele é seguro? O que a gente poderia falar a respeito do Roacutan para quem ouviu falar e gostaria de saber um pouquinho mais? Então, muita gente às vezes fica com receio de utilizar por conta de tantas histórias que muitas vezes as pessoas escutam, mas o Roacutan, ele está no mercado há mais de 40 anos. Então, tem muito tempo de uso e com resultados excelentes. Então, os benefícios dessa medicação são muitos, né? Então, a gente recomenda para os pacientes que necessitam são raros os casos em que alguém não se adapta, pode ter às vezes uma intolerância gástrica ou mesmo o paciente se sentir um pouco mais desanimado, mas são raros os casos e isso pode ser manejado, né, com as dosagens, com acompanhamento, com os exames. Então é importantíssimo, né, o acompanhamento quando você está fazendo uso dessa medicação e até para você comprar essa medicação é muito rigoroso, né? Então o processo aí é bastante rigoroso e os resultados são muito bons, né? Então a gente percebe aí, não existe nada hoje em dia no mercado que melhora a pele, no caso de peles oleosas, com poros dilatados, acnes, né? Que é a indicação formal aí do uso do Roacutan, é a acne conglobata, a acne cística, que são acnes que dão aquelas lesões que a gente vê na pele que acabam deixando muitas cicatrizes, né? Então o Roacutan tem uma indicação muito precisa e como ele não temos nada igual para tratar esses casos. E é muito interessante que existem estratégias diferentes com dosagens diferentes, né? Então a gente às vezes vê um resultado muito bom naquelas pessoas que têm aquelas acnes muito agressivas, né? Mas sim, também tem pacientes que às vezes têm a pele mais oleosa e aí faz uso da medicação com intervalos diferentes, uma quantidade menor e também tem uma melhora muito positiva, né? Sim.
Também esses casos no uso dessa medicação, ele é off-label, né? Os pacientes, a indicação formal é realmente no caso de acne conglobata e acne cística, mas os pacientes também se beneficiam muito, né, para a melhora de oleosidade, os poros dilatados, melhora até a aparência de algumas cicatrizes. Então, ele é uma medicação que tem um grande benefício, mas é importantíssimo o acompanhamento. Lógico. Mesmo. Não, e aí a gente estava até falando sobre isso, eu acho que tem muitos mitos em torno disso, então é muito importante você procurar o seu profissional médico, mesmo porque eu acompanho e vi muitas pessoas dizerem que fazem alguns exames antes de iniciar o tratamento. Ou seja, isso existe também, doutora? E por quê? Para ter uma segurança ainda maior daquela medicação no corpo da pessoa? Exatamente, para ver se a medicação não vai dar nenhuma alteração. Então, o acompanhamento que a gente faz, a gente solicita os exames antes de iniciar as medicações e aí a gente faz esse acompanhamento, em geral a cada 3 meses, aí para dosar novamente e ver se o paciente não teve nenhuma alteração hepática, que precise aí ter um controle, muitas vezes até suspender a medicação. Mas são raros os casos. Em geral, os pacientes utilizam com muita segurança e poucos efeitos colaterais. Eu já ouvi falar, inclusive, e achei muito bacana, pessoas que utilizaram, que tiveram um benefício muito positivo e que depois não precisaram mais, principalmente dessas acnes maiores, né, mais agressivas. Isso acontece mesmo? O que acontece? É como se a pele se curasse daquele problema, porque é muito comum, né? A gente olha às vezes alguns problemas de pele, como a gente estava falando do melasma, se você não cuidar, ele volta, se você não tiver alguns cuidados, ele volta. Claro que essa pessoa precisa também ter todos os cuidados e acompanhamento médico, mas é uma medicação tão poderosa ao ponto de conseguir reverter uma situação que às vezes a gente olha e fala, nossa, como mudou, e não voltar depois? Sim, ela tem o Roacutan, né, a isotretinoína, tem a sua indicação precisa e o momento da prescrição também é importante, né, acho que ela perguntou quando utilizar, isso, né, exato. quando devemos começar. É claro que se você tem um paciente com 12, 13 anos e com uma acne muito agressiva, você não vai ficar esperando ele ter cicatrizes para você iniciar. Você vai ali utilizar o Roacutan, se ele já tem indicação, para minimizar o risco das cicatrizes e todos os efeitos maléficos que essa acne causa na vida da pessoa, principalmente numa fase tão difícil Exatamente. Que é a adolescência, né? Então, você pode utilizar de forma precoce, mas se é um paciente que tem uma acne leve, e aí, ou às vezes quer utilizar porque está bastante incomodado, a gente até tenta segurar um tempo mais prolongado, porque a gente sabe que os hormônios ali na fase da adolescência, eles vão ficar um turbilhão, né, de hormônios ali nesse período aí dos 12 aos 18 anos. Então, é a fase onde mais provavelmente o paciente, quanto mais precoce ele utilizar o Roacutan, maior a chance de recidiva. Então, temos pacientes que utilizam, às vezes, 2, 3 vezes o Roacutan, porque muitas vezes iniciou precocemente. Então, quanto mais tarde a gente conseguir iniciar, melhor nesses casos. É assim que eu acabo conduzindo no meu consultório, tá? Mas não existe, assim, a partir dos 12 anos já está indicado a utilizar caso o paciente tenha necessidade, tá? E muitas vezes essa questão de que teve a melhora é que essa fase da adolescência é a fase crítica, né? Os meninos, principalmente, pessoas do sexo masculino, tendem a melhorar a acne depois aí, quando chegam na fase adulta. Então, é por isso. O Roacutan, ele tem uma ação muito importante na hiperqueratose folicular, que é a formação ali dos cravos, e na atividade da glândula sebácea. Então, você consegue manter isso por muito tempo, né? Então, por isso que a gente Ajuda consegue tanto. esse resultado e muitas vezes a cura, né? Que nesse caso a gente fala. Eu já ouvi falar também de pessoas que utilizam para outros fins, no sentido de rejuvenescimento, Sim. ou por conta de uma certa oleosidade. Realmente tem uma ação nessa questão do rejuvenescimento da pele? Ele ajuda também nesse caso? Ajuda também. Tem uma ação, a indicação é off-label, mas a gente percebe sim uma melhora na pele, né? No aspecto da pele, na aparência dos poros. Então deixa essa pele mais bonita, né? Mais rejuvenescida. Então ele é indicado aí, muita gente prescreve e com um grande benefício. Mais uma vez, a doutora falou a palavra mágica aqui. Muita gente, muito dermatologista, muito profissional prescreve. Não é porque minha pele vai ficar mais bonita que eu vou sair comprando Roacutan. Primeiro que não
consegue, Não. porque precisa de uma prescrição Sim. médica, mas as pessoas hoje em dia conseguem um pouco de tudo no mercado aí que não é o melhor deles. Então, pelo Isso. amor de Deus, ninguém tá falando Muito aqui para cuidado. tomar Roacutan e ficar com a pele bonita, né? Não De é, jeito nenhum. não é assim que as Tem coisas que tomar funcionam, é uma muito medicação muito cuidado. séria, como todas as medicações, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de comprar remédio na farmácia e são várias coisas que a gente nem imagina, mas conversando com a doutora Isabela aqui, tá falando, gente, vitamina faz mal. Se você tomar sem Sim, prescrição médica, você vai ter uma hipervitaminose. Isso. Às vezes você vai começar a se sentir mal, não sabe por quê. Ah, porque eu tô tomando, que eu fui lá na farmácia, era interessante, aquele de A a Z, porque tem tudo. Mas você precisa de tudo ou você precisa de uma coisa ou outra? Você precisa de um acompanhamento Risco médico, de né, doutora? hipervitaminose é enorme, né? Tem que tomar muito cuidado. Show. Vamos lá. Aí a gente tá falando do Roacutan e chegaram outras perguntas aí que eu acho que dá para encaixar, que é a questão dos lábios ressecados. Sim. Isso é um efeito colateral da medicação, né? O lábio costuma ressecar, mas além dessa questão dos lábios ressecados por conta de medicação, a gente está entrando num período aí, nessa fase de transição, vai entrar o inverno, o lábio costuma secar mais mesmo. Vamos falar da importância de tratar dessa parte do corpo aí, que muita gente faz lá o skincare e esquece do lábio, né? É, muito importante o lábio, né? Mas ele é bem esquecido mesmo, a não ser que seja por mulheres que Sim. acabam utilizando batom, mas o lábio as pessoas só lembram de hidratar ou proteger A hora quando que ele estão... racha. Exatamente, E com que o lábio dói. rachado que tá doendo. É a única situação que a gente vê, né? Mas no dia a dia seria muito interessante que as pessoas cuidassem dos lábios, né? Porque 100% dos pacientes que utilizam Roacutan vão ressecar os lábios, tá? Então é estatístico, a gente sabe que isso acontece, então a gente já orienta os nossos pacientes previamente a utilizarem aí hidratantes labiais, né? Mas a gente sabe também nessa fase agora de outono e inverno, por conta do frio, né? Às vezes ingestão de bebidas mais quentes. A gente, se parar para pensar, a gente coloca na boca comidas mais quentes, a gente coloca coisa gelada na sequência. Se a gente tá comendo, você tá comendo um negócio extremamente quente, toma um refrigerante gelado, daqui a pouco você sai no vento, ou seja, às vezes também as pessoas ficam muito tempo sem comer, tem a questão do ácido da boca, né? Da saliva que tá ali o tempo todo. Então, assim, a gente precisa parar e prestar atenção, né? Exato. Olha quantas agressões para essa região. E de uma mucosa, né? Que é muito fininha, então muito delicada. Então, de fato, ela tá sob muitas ações aí que podem agredi-la. Então, os cuidados com essa região é muito importante, sim. A gente fala dos hidratantes labiais. O que a gente mais conhece no dia a dia que o pessoal utiliza muito, vai na farmácia ou compra manteiga de cacau ou aqueles que parecem um batom que não tem cor, que também hidratam. Ela é eficiente? É um hidratante interessante? Tem alguma outra dica? Vários hidratantes labiais, né, que tem vitamina B5, dexpantenol, aloe vera, várias coisas, vários ativos que podem ter nesses hidratantes labiais para deixar a mucosa aí protegida e mais hidratada, né? Então, tem que encontrar o que é melhor aí para você, o que você se adapta para conseguir utilizar. Vale dar uma olhadinha ali no rótulo para saber o que tem de vitaminas, isso, conversar com a dermatologista. Ver se não tem nenhuma alergia também, né? Porque eu falei. Tem gente que com alergia... É muito estranho, né? Eu comentei aqui antes de a gente começar que eu tive alergia de manteiga de cacau, precisei ir pro hospital. Pois é. A boca inchou muito, precisou drenar um abscesso que fez, então tem que ficar atento, né? Uma simples manteiga de cacau. Eu achei muito estranho. E a gente estava conversando aqui uma vez com a doutora Paula, que é alergologista, que nome bonito, né? Sim. Demorei para aprender. E ela tava falando isso, que as pessoas às vezes desenvolvem alergia de uma hora para outra. Então, às vezes você usou aquele creme por um período muito longo da vida e do nada começa a sentir. E aí você nunca associa, porque você fala, eu sempre usei, né? Então não é isso, mas por isso que é pode importante acontecer. Acompanhar de perto, né? Bom, falando em lábios ressecados, o Roacutan melhora da pele, tem um aqui que é polêmico, o pessoal mandou e foi mais de uma pessoa. Eles falaram, aquele peeling que precisa internar. Você já me explicou antes de a gente começar que é o tal do peeling de fenol. Isso. Que história é essa que precisa internar? Tem vídeos nas redes sociais da pessoa, parece que sai a casca, né? Sai um rosto novo. Isso é novo, faz muito tempo, voltou agora porque o pessoal começou a postar. O que é esse tal de peeling de fenol? Na verdade, o peeling de fenol, ele existe há muitos anos, mais de 80 anos, se eu não me engano, que ele surgiu. E ele veio aí à tona, ele, na verdade, é um peeling
que, vamos lá, ele é um peeling que é feito em centro cirúrgico, o peeling profundo, tá? Que é feito em centro cirúrgico com paciente sedado e que ele promove aí uma troca da nossa pele, né? Por isso que o rejuvenescimento é tão intenso. E claro que é uma troca controlada, com todos os cuidados para que isso aconteça de uma forma que não cause danos a esse paciente, né? Mas o que vem sendo falado mais recentemente são os peelings mais, porque nós temos esse caso que é o peeling profundo, então ele atinge a camada mais profunda na nossa pele, e existem os peelings médios e os peelings superficiais também de fenol. Com a mesma substância, mas formas diferentes e quantidades diferentes. Concentrações diferentes que têm também o seu benefício, um benefício muito grande, mas sem aquela agressão tão grande quanto dos peelings profundos, que existem essa necessidade aí de realizar em centro cirúrgico com o paciente anestesiado, né, para tolerar realizar esse procedimento. Mas aí agora com essas novos peelings mais médios e superficiais, a gente também vem tendo resultados muito interessantes sem a necessidade de fazer essa troca de pele que a gente vê aí na internet, né, nesses casos em redes sociais, mas com muitos bons resultados também, principalmente para a região da pálpebra, que a gente, como a gente já falou aqui, é uma área que envelhece muito, enruga muito, é muito flácida e a gente consegue uma melhora muito grande também dessa região. Mas sempre lembrando que existe a indicação correta, o fototipo correto, porque muitas vezes a gente não vai conseguir fazer um procedimento desse num paciente de fototipo 3, 4, que são os pacientes mais morenos, porque como você promove uma retirada dessa pele, a pele que vem por baixo, ela é uma pele como se fosse uma pele novinha, uma pele avermelhada, então começa a destoar muito a tonalidade. Então imagina você fazer aqui só nessa área dos olhos e aí o restante vai ficar moreno e aqui essa região rosada, clara, então destoa muito a tonalidade, então a gente não realiza em pacientes de fototipos altos. Esse do centro cirúrgico que me chama muita atenção quando a gente vê que a pessoa realmente parece que sai um rosto e aparece um rosto novo, né? O benefício dele é realmente tão diferente assim, porque eu fico imaginando para a pessoa se submeter a um procedimento que ela vai para o centro cirúrgico, lá é feita uma anestesia, uma sedação, e aí, enfim, deve ser um negócio bem dolorido, pós também, né? Porque você tem uma pele completamente nova, muitos cuidados. Realmente é uma coisa completamente diferente, que traz um benefício tão maravilhoso ao ponto do paciente querer se submeter a todo esse ritual? Sim, não existe nada igual ao resultado do peeling de fenol para rejuvenescimento, nenhum lifting facial. Você tem a troca de pele, né? Porque é praticamente uma troca de pele. Então, pacientes com rugas, aquelas rugas muito marcadas, aquela pele muito... Aqueles pacientes da roça que a gente via com peles muito marcadas, com rugas muito profundas, né? A gente vê uma melhora completamente dessa pele. E isso com uma durabilidade de, às vezes, 10, 15 anos, ou às vezes a vida inteira o paciente não vai voltar a ter aquela pele que tinha antes, né? Então, o benefício é muito grande, mas, de fato, são pacientes selecionados, são pacientes que precisam saber que ele vai precisar vai ter que acompanhar de perto, ter um pós mais prolongado. Então, é um acompanhamento aí, muitas vezes, de 6 meses nos casos de peelings profundos, né? Então, o paciente precisa estar bem ciente disso. Mas existem os pacientes que se submetem e que o resultado é muito interessante. Mas, realmente, você precisa, nos casos do peeling profundo, você precisa querer melhorar muito mesmo, né? E eu acho que para o profissional também deve ser um acompanhamento muito diferente, né? Porque você... Não sei, eu acho que a linha ali é muito tênue entre você queimar a pele ou fazer alguma coisa muito grave, porque você já está no limiar do mais profundo possível. Então, se eu for um pouquinho a mais, eu vou deixar isso em carne viva e não vai recuperar mais. Por isso que precisa ter muita habilidade, né, para realizar isso e treinamento, né? Então,
tem que tomar muito cuidado, né? Porque, de novo, a gente vê muita gente realizando sim. e existe tantos riscos, mesmo esses médios e superficiais, né? Que você não precisa ter aquela pele toda envelhecida para realizar. Uma pessoa com umas ruguinhas que marcam e que já não saem e que desejam aí melhorar, elas podem fazer os médios e superficiais, né? Mas mesmo nesses casos precisa ter todo um acompanhamento para evitar as complicações, Lógico. né? Que pode dar cicatriz, pode deixar com manchas, então não é um procedimento totalmente livre de complicações, né? E esses médios que a gente falou, esses mais superficiais, aí esses são feitos em consultório, esses podem não ser precisa feitos ser em ambiente hospitalar. Não precisa ser em ambiente hospitalar, mas também tem um passo a passo para fazer, tem todo um preparo da pele antes, tem toda uma medicação que o paciente vai tomar durante o período do tratamento para minimizar, né, os riscos e dor também, né? E peelings tem de tudo quanto é jeito. Tem vários tipos de substâncias. Vários. Que faz em consultório, que faz em casa. Então, existem várias técnicas ali para poder amenizar isso no dia a dia. E essa estratégia, normalmente, ela é muito bem afinada junto com o seu dermatologista, que já conhece o seu tipo de pele, as suas necessidades e as suas queixas, né? Isso, tem um peeling para cada indicação, né? Tem peeling para tratamento de rosácea, peeling para as manchas, peeling para poros dilatados, peeling para um rejuvenescimento leve, para ruga. Então, tem vários tipos. E aí, conhecendo a pele desse seu paciente, você vai conseguir indicar o melhor para ele, né? Peeling e ácido, eles têm alguma coisa a ver? São coisas completamente diferentes? Porque eu lembro que, às vezes, a minha mãe chegava em casa com um tubinho que tinha que ficar na geladeira. E aí era um ácido que tinha que ficar na geladeira e passava uma quantidade de vezes por dia. São coisas distintas? São medicações distintas? Ainda se usa o ácido? Muitas vezes, os peelings são ácidos em altas concentrações, para que possam fazer a renovação dessa pele, né? Então, os ácidos que ela usava, muito provavelmente, aí, difícil dizer exatamente, mas provavelmente o ácido retinóico. O ácido retinóico, ele pode ser utilizado em casa em várias concentrações. Concentrações maiores, ele já torna um peeling, entendeu? Então, utilizado no consultório em determinada concentração, ele é peeling. Em casa, ele é um creme anti-aging, por exemplo. Poxa, que bacana. Então, bom, falando de consultório, de peeling de fenol, que é uma coisa, né, que voltou à tona aí, a gente tem visto muito a questão dos senolíticos e muita gente me perguntou sobre isso depois de uma publicação sua. A gente foi para um congresso agora há pouco tempo e se discutiu muito sobre isso, né? Verdade. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, porque muita gente perguntou o que é os senolíticos, o que eles fazem. A gente vem com aquela história do antioxidante, é mais ou menos isso. Isso, então é muito interessante, João. Os senolíticos eu tenho estudado desde o ano passado, né? Eu assisti uma aula excelente de um farmacêutico falando sobre os senolíticos, os benefícios dele. E aí eu fui estudar e eu fui ver que as primeiras publicações, então é algo bem recente, foram em 2019. Nossa, é muito recente. É muito recente. E de lá para cá já tem mais de 1000 publicações nesse assunto. Então é um tema bastante atual, assim. E eu achei interessante porque eu estive num congresso ano passado na França, em Paris, e eu não vi falar disso lá. E agora, nesse congresso que eu estive, estava por todas as partes falando aí dos telômeros, né? Então, o que são aí os senolíticos? São substâncias que a gente pode utilizar, né? Com a sua prescrição adequada, obviamente, para evitar ou minimizar a senescência celular, que é o envelhecimento das nossas células. Então, a gente sabe aí que pacientes que envelhecem mais rápido, que têm maior chance de desenvolver cânceres os mais variados, mal de Alzheimer, os pacientes que têm morte mais precoce do que outros, foi se estudando e descobriu que esses pacientes têm a parte dos telômeros mais encurtadas. Os telômeros são as partes distais dos nossos cromossomos. Então foram descobrindo isso e aí viram o que a gente poderia fazer, por que alguns tinham isso mais encurtado e outros não, né?
Aí viu-se que estilo de vida era uma coisa que influenciava muito, né, nesse encurtamento dos telômeros. Então, pacientes que têm qualidade de vida, sono reparador, alimentação adequada, realizam atividades físicas, esses pacientes naturalmente já vão ter aí os seus telômeros mais alongados, vamos dizer assim, né? E os pacientes que vivem uma vida muito estressante, não dormem direito, se alimentam mal, tudo isso faz com que os seus telômeros encurtem mais precocemente. Então, o estilo de vida é fundamental aí para a gente já sabe disso, né? Sim. Mas para longevidade. E além disso, o que mais que a gente poderia fazer? Então, foi descobrindo, estudando aí, surgiram aí, na verdade, já existentes, mas descobriram essa ação de vários antioxidantes como ação, como senolíticos mesmo, né? Para evitar e minimizar a senescência celular. Então, tem vários no mercado que a gente prescreve, e aí tem dose correta, associações. Precisa ficar muito atento, né? Porque também é um tipo de medicação. E aí, normalmente... Às vezes as pessoas nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos você vai nas farmácias, você encontra vitaminas de tudo, né? E aí entra na conversa que a gente falou agora dos riscos. Mas nesses casos também a gente tem que tomar cuidado, porque só para você entender, tem algumas vitaminas que têm o seu benefício na sua forma sublingual. E aí você está tomando ali oral porque você comprou, e aí é como se o efeito fosse mínimo ali, entendeu? Então você está perdendo dinheiro. Então uma orientação do que tomar, como tomar, a dose que deve ser tomada é extremamente importante. Nos Estados Unidos existe um pouco dessa confusão, né, entre medicamento e suplemento, né? E aí quando vem para o Brasil, muita coisa aqui que é prescrita lá é liberado porque é como suplemento, e aí é muito grave se a gente for ver isso, perigoso, né? Porque a pessoa está tendo uma facilidade para comprar, para ingerir, infelizmente, sem orientação. Sim. Esses senolíticos normalmente são ingeridos, é via oral que toma. Via oral. Muitas vezes tem prontos, né? E lá nesse congresso que eu fui, eles vendiam já esses combos, né? Que eles chamavam lá, que são esses produtos prontos, mas aqui no Brasil a gente manipula. Existe no Brasil para comprar pronto ou não? O ideal mesmo é a manipulação dele? Existe, mas existem mais eles separados, né? Então, só para você entender, a curcumina é um deles. E ele vende, né? Você consegue comprar a curcumina separado, mas sozinho o benefício é pouco. Então, você usa ele combinados, né? Para ter o resultado que se espera. Então, a gente acaba manipulando para ter essa combinação, né? Mas eu acredito que deve chegar aqui. Como já tem esse que foi lançado lá fora, e eu tive a oportunidade de ver todos os ativos, tudo, eu acredito que logo a gente vai ter isso também no Brasil. Poxa, que bacana. E aí, só pra gente entender, é como se ele fosse uma vassourinha. Ele vai entrar no seu organismo e, de alguma forma, ele vai eliminar aquilo que está envelhecendo, oxidando as células para deixá-las mais saudáveis e elas terem uma qualidade melhor. Isso, uma longevidade maior aí, né? Poxa, que bacana. Bom, então me avisando que o nosso tempo está acabando de novo. Tem umas 3 perguntas aqui ainda que não foram feitas. Tá. Mas eu acho que eu vou fazer umas 2 últimas aqui que apareceram bastante. Uma delas é sobre a dermatite seborreica. E aí, quando a gente fala em dermatite seborreica, apareceram algumas dúvidas. Se é a mesma coisa do que caspa ou se é só o cabelo oleoso. E até teve uma pergunta diferente aqui que a pessoa tem na orelha. E eu achei que isso fosse só no couro cabeludo. Então, vamos começar pelo começo, né? Que eu fiz 8 perguntas ao mesmo tempo. Dermatite seborreica. É o couro cabeludo mais oleoso? Tem a ver com caspa ou não? Então, na verdade, a dermatite seborreica, ela acontece na nossa pele, né? E a nossa pele, ela pode acontecer no rosto, em áreas mais seborreicas, que nós chamamos, ou seja, que tem uma maior produção aí de glândulas sebáceas. Então, ela pode acontecer em algumas áreas do rosto, ela pode acontecer até aqui na região no colo, né? Um pouco abaixo do colo, no tórax e também no couro cabeludo. E quando ela ocorre no couro cabeludo, ela é chamada de caspa, né? Popularmente chamada de caspa, mas isso tudo é dermatite seborreica e ela pode acontecer no rosto, então na orelha é muito comum, entre as sobrancelhas é bastante comum, ao redor aqui do nariz é muito comum, no queixinho pode aparecer também, entre aqui então no colo também é bastante comum, são áreas muito comuns assim, e aí na pele, diferente do couro cabeludo que a gente só vê a caspa, você às vezes não vê ali você não consegue enxergar o couro, então você só vê o resultado, que é a caspa. Na pele dá a vermelhidão, dá a irritação, a coceira, tudo isso, mas tudo é dermatite seborreica. O tratamento, ele é diferente, porque a gente vê muito
comumente a pessoa dá uma olhada, eu tô com caspa, vai lá, pega um shampoo anti-caspa e passa na cabeça achando que aquilo vai melhorar. Mais uma vez, o ideal é a gente ir até o médico para saber o grau daquela dermatite, né? E o tratamento. Sim. Mas popularmente a gente vê o pessoal usar muito shampoo. Qual é o outro tratamento além do shampoo? O shampoo pode ser eficiente? Qual que é? Na verdade, o que as empresas fazem é formular shampoos, porque fica mais fácil a aplicação, né? É difícil você usar um gel, por exemplo, no couro cabeludo. Uma pomada, uma né? pomada, um creme, muito ruim. Então, eles acabam fazendo em formas de shampoo, porque fica mais fácil esse tipo de veículo, né? Mas você pode, por exemplo, usar o seu shampoo na hora que você vai lavar o teu couro cabeludo e aplicar um pouquinho na orelha. Também ajuda no tratamento. Eu oriento meus pacientes a fazerem isso. Pega o shampoo, aproveita e já passa aqui no tórax também. Então, o contato na pele é muito pequeno, né? Então, é interessante você ter algum creme ali para tratar depois nessa região. Mas no couro cabeludo, em geral, os shampoos, eles têm já são o tratamento de escolha mesmo, né? O que muda, por exemplo, esses de farmácia ou os cosméticos, dermocosméticos que a gente prescreve, os de supermercado, desculpa, e os dermocosméticos que a gente prescreve de farmácia, o que muda são as concentrações, os ativos, quantidade de ativo, tudo isso que vai fazer com que o resultado seja melhor. Então, a gente orienta muitas vezes os tratamentos, que são esses que nós prescrevemos, né, de farmácia. E depois, se você quiser seguir com alguma manutenção ali para o uso de shampoo anti-caspa do supermercado mesmo, não tem problema algum. Teoricamente, também. você saiu da crise, você conseguiu minimizar, e aí você só vai fazer uma manutenção. Exatamente. Tá. E o que significa essa dermatite seborreica? É como se o couro cabeludo tivesse com fungos, e aí ele fica muito tempo ali e ele começa a descamar? Isso, banhos quentes, você dormir com o cabelo molhado, tudo isso favorece o crescimento de fungos, né? Então, a gente sabe aí que a caspa, ela ocorre uma irritação do couro cabeludo, mas isso é causado aí pelos fungos, por conta de ou banhos quentes, ou você dormir com o cabelo molhado, lavar e usar dormir muito com ele boné, molado, muito gorro, usar muito né? boné, e mesmo o estresse, né? A gente vê pacientes que pioram muito os casos de dermatite no estresse, né? Então, também é um fator importantíssimo aí para casos, que é outra coisa que não tem cura, né? Os pacientes relatarem, olha, melhorou agora, eu estava de férias, melhorou, mas agora que eu estou trabalhando, aconteceu, estou estressado, piorou. Isso é bastante relatado também. Show de bola. Concluímos com sucesso o nosso Perguntas e Respostas parte 2. Algumas ficaram, mas ao longo do tempo a gente vai tirando a dúvida desse pessoal aí. Que bom que a galera interagiu tanto e trouxe tanto conteúdo pra gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? As perguntas muito variadas, legal, né? Isso é legal, que vai mudando aí os assuntos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigada a você. É muito gostoso poder conversar, interagir, trazer as dúvidas do pessoal no dia a dia. É muito bacana, né? Muito, muito bom. Foi Obrigadão. ótimo. A gente agradece. Valeu. Acho que a lição que fica pra gente, que tá aqui apresentando, e para vocês que estão assistindo, é isso. A gente traz aqui informações de qualidade, mas é que elas sirvam como um funil para levar a gente até o médico, a gente chegar ali no profissional sabendo um pouquinho mais, podendo aproveitar um pouquinho mais, principalmente aí das informações e do conteúdo que eles têm para passar para a gente. Sempre muito importante a gente não seguir, a gente falou aqui de peeling, a gente falou aqui de cremes, a gente falou aqui de suplementos que são vendidos em farmácias, então tomar muito cuidado com a automedicação, porque muitas vezes parece que está mais acessível, mais fácil, está ali na prateleira, mas a hora que a gente levar isso para casa, colocar isso na vida da gente, pode ter um prejuízo muito grande. Então a mensagem que a gente sempre traz aqui é: ter informação é muito importante, mas usar essas informações da forma mais correta possível e, claro, com supervisão médica. A gente vai ficando por aqui, parte 2 do nosso Perguntas e Respostas aqui, realizado com sucesso, e eu peço para você continuar interagindo com a gente, seja nas redes sociais, seja aqui no YouTube. Coloca lá o nosso sininho, porque aí assim que tiver informações novas, episódios novos indo para o ar, você já recebe aí a sua atualização e fica por dentro desses assuntos que são tão importantes para a gente, né? Então é isso, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.